Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá! Hoje vamos falar sobre esta manifestação de beleza e estética retratada em forma de palavras, a poesia. No sentido figurado, poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza e desperta sentimentos. E para conversar conosco sobre esta arte tão importante, temos aqui o professor Alcino Miller. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para iniciarmos, pedimos para o professor explicar um pouquinho para o público que está nos acompanhando qual é a sua trajetória na literatura e qual o seu envolvimento com a poesia. Então, Luana, boa tarde. É um prazer enorme estar conversando aqui no programa com você, falando da minha paixão, que é a literatura, né? Eu acho que desde a mais tenra idade eu sempre fui muito dedicado a livros. Eu tenho paixão por livros e ficava lendo, e isso continuou até hoje, com 61 anos de idade, não parou, né? E então eu sempre tive assim uma grande paixão pela literatura, né? Principalmente pela literatura brasileira, né? Eu acho que eu devo ter algumas centenas de livros de grandes escritores do Brasil, né? E talvez eu não li todos porque eu não tenho muito tempo, mas quando eu tenho tempo eu estou lendo. Então eu tenho assim uma relação de muito amor e muito respeito pela literatura, até porque segundo o Cândido, né, o Antônio Cândido, ele diz que a literatura humaniza. Isso é uma verdade incontestável. A literatura humaniza. Eu quero ter uma humanidade alta, então a literatura está me ajudando, né? Eu até aconselho quem está com a humanidade baixa, né, para ler um pouco, porque levanta a humanidade. E quanto mais humanidade é melhor, mais gentileza, mais amor, mais afeto, mais compreensão, mais respeito. Isso faz a literatura. E eu estou por esse caminho. Que bacana. Professor, quando nós falamos sobre a história da poesia na literatura, né? Alguns nomes nos vêm à cabeça, como Shakespeare, Fernando Pessoa, Camões, Drummond. Mas, na verdade, esse estilo ele existe há muito mais tempo, né? Lá com Homero, 900 anos antes de Cristo, nós já tínhamos poesia, né? Professor, pode falar para a gente um pouquinho sobre a importância dessa arte para a humanidade? Veja bem, para quem é cristão e que lê a Bíblia tem 5 livros poéticos. Então, quer dizer, a poesia, e fora a presença de poesia em outros livros. Então, é uma coisa assim, a poesia é sagrada. A literatura é sagrada. Então, já vem de tempos imemoráveis, né? E continua. Eu acredito, né, dessa sacralidade da literatura, dessa sacralidade de um poema, né, que a gente lê e às vezes eu termino de ler um poema, as lágrimas estão correndo, eu não sei porquê, mas elas estão correndo. Às vezes eu me emociono, às vezes eu não entendo hoje, mas pode não entender amanhã, mas é dos deuses. Eu acho que eles que inventaram a poesia para nós, para embelezar um pouco a nossa vida, né? É uma comunicação também, né? E, professor, o que o senhor tem a dizer sobre a produção de literatura no nosso estado, em Santa Catarina? Olha, Luana, eu leio, né? E tenho os livros de Cruz e Souza, que é o nosso maior, né? Mas eu acredito que tem muita poesia marginal, né, que sendo publicada no nosso estado. E eu li de Lages, eu já li alguma coisa de Blumenau, de autores de Itajaí, inclusive, né, e devorando. Então há uma produção, né, talvez não chega até a escola e vai demorar para chegar à escola por estar na margem, né, mas há muita produção. Eu acho que há muita produção, até aquele que produz e não publica. Às vezes tem vergonha de publicar. Depois eu vou ler um poema de um aluno meu aqui, você vai ver a grandeza de um menino que está no primeiro ano. Então tem muita gente. Uma menina do 2º ano está em processo de alfabetização. Ela chegou para mim e disse: professor, eu fiz um poema. Então, quer dizer, tem muita publicação, mas muita coisa não chega até a gente.
mas eu creio que há e compõe alguma coisa, né? Nesse sentido, no estado de Santa Catarina, mas sempre Cruz e Souza, uma paixão por Cruz e Souza. Eu passei uma tarde lá na frente dos restos mortais dele, lá no palácio, fazendo uma reverência, porque é uma coisa sagrada. É incrível, né? Temos que valorizar essa nossa cultura, né? E como são importantes os incentivos à cultura, né? Porque são esses incentivos, essas leis de incentivo, esses prêmios de cultura que vão permitir com que esses anônimos possam divulgar, ter um pouco de visibilidade, né? E esses editais ajudam muito, né? E assim, a escola também pode valorizar as produções locais, né? E eu estou dando a minha parcela de contribuição, né? Pequena, mas espero estar ajudando. Professor, já que o senhor falou sobre produção local, né? Em Brusque, se produz poesia? Olha, tem poesia, claro que produz, né? Eu tenho pouco contato com o que é produzido aqui, a não ser aquela marginal mesmo dos meus alunos, do dia a dia, né? E já existe a Academia Brusquense de Letras, já publicou muito, né? Eu já li o livro, alguns poemas da Otília, que é a professora aqui, até inclusive eu divulgo esses poemas dos meus projetos. Então tem muita poesia sendo produzida aqui, mas também precisa chegar até a gente, né? Eles têm que mandar para a escola, enviar, para a gente saber, senão fica no anonimato. Sim. E o professor é um apaixonado por literatura e por poesia, não mede esforços para estar sempre incentivando a cultura para a nossa comunidade. Ele, como professor, ele está lá em sala de aula, no dia a dia, batalhando, e é um apaixonado e, como a gente também acredita na mudança e na evolução através da educação, né? Os professores são todos sonhadores. E ele tem diversos projetos, mas vou pedir para ele apresentar alguns aqui para a gente. Então, professor, o professor pode explicar para a gente um pouquinho sobre esse projeto de intercâmbio cultural que surgiu lá com o Maranhão? Exato. Eu queria fazer alguma coisa que desse visibilidade para a minha escola, para os meus alunos. E hoje, com a internet, ficou mais fácil. Então, eu tive a ideia de dizer, eu vou fazer um intercâmbio virtual. Eu tinha um segundo ano do ensino médio, escola pública, e eu queria um segundo ano de uma escola pública em qualquer lugar do Brasil que se relacionasse, né? Trocasse ideias, desafios, produções, principalmente produção literária, né? Aí eu tive essa ideia. Eu queria fazer, Luana, o meu sonho era fazer com a cidade de Boa Esperança. Por quê? Minas Gerais. Porque lá nasceu Rubem Alves, era aquela paixão, né? Eu estive em Boa Esperança e eu disse, eu quero fazer um intercâmbio, os meus alunos entrarem em contato com os alunos de Boa Esperança e trocarem informações. Eu não consegui, porque não é fácil, tá? Não é fácil, porque isso dá muito trabalho para o professor. Não é qualquer professor que vai topar uma ideia dessa. Aí, de repente, eu estava em Caxias, né? Por que Caxias? Por causa de Gonçalves Dias, Coelho Neto. E eu pensei, eu vou fazer com Caxias. Eu conheci um escritor, eu pensei, esse escritor vai me ajudar. E mandei mensagem para ele, mandei um projetinho. Eu preciso de um professor de segundo ano, escola pública, por favor, língua portuguesa. Ele encontrou a Graça Macedo. Aí a Graça entrou em contato comigo, ela disse, eu topo. Eu disse, topou, então vamos fazer. Aí segundo ano aqui com segundo ano lá. Aí nós começamos a produzir literatura, poesias, eu mandava para lá, eles mandavam para cá. Fizemos um desafio ortografando, porque existe o soletrando, mas o soletrando não dá para fazer, né? Aí eu disse, Graça, vamos fazer o ortografando. Os meus alunos aqui escolhem 50 palavras, né, de nível de ensino médio, e você dita ali, lembra do ditado? Sim. Ditado, nós tínhamos o ditado, né? Eu sou bem antigo, eu tinha um ditado, agora é ortografando, agora é mais chique. Tá? Aí eu disse para a Graça, vai 50 palavras, você aplica ali, e o aluno que acertar mais vai ganhar um brinde de Brusque. Topou, mandei, eles escolheram 50 e mandaram para cá. Aí, no fim,
Uma menina das 50 acertou 39. Aí nós mandamos uma toalha de banho bordada no nome dela. E um menino da minha turma acertou 38. Ganhou uma camiseta com os pontos turísticos e tal. Foi assim, essa troca. Então eu ficava trocando quase que semanalmente. Um dia eu cheguei na sala de aula com a caixa de som, celular, disse, agora nós vamos ouvir uma rádio lá de Caxias, uma FM. Aí 45 minutos de aula, 45 minutos ouvindo uma rádio. E para ver, variação linguística, as músicas que tocam lá, propaganda, aí ficamos curtindo 45 minutos uma rádio de Caxias. E a menina que estava apresentando não sabia que nós estávamos ouvindo. Então, fizemos muita troca, né? E depois ele não sabia o que era cuca. Aí eu disse, não, a receita é um gênero textual, vamos pegar uma receita passo a passo e vocês vão fazer uma cuca ali na casa de vocês, levam para a escola, e vai ser de coco, vai ter muito coco, né? Aí, uma semana depois, que coisa mais linda, os alunos com a foto, 2 cucas. Aí amaram a cuca, então a gente ficou trocando, foi uma parceria maravilhosa, foi 3, 4 meses, acho 4 meses de muita troca. E o que mais me impressionou é que no finalzinho a Graça mandou uma mensagem e disse, professor, hoje uma TV regional vai me entrevistar sobre o projeto. Aí ela me deu o link e eu fiquei acompanhando a entrevista. E ela contou tudo, muito mais, e depois ela disse assim, ó, aí ele perguntou para ela assim, mas o que você mais se impressionou? Ela disse, os meus alunos, eles nunca ouviram falar de Brusque. E eles disseram que um dia, tendo oportunidade, eles vão conhecer essa cidade. Porque eles ficaram assim quase 4, 5 meses com essa relação, né? Fenarreco, Praça das Esculturas, mandamos foto, foi muito bom. E a partir daí, eu já posso emendar, tu quer se perguntar alguma coisa? Pode. Eu, na verdade, eu estou resumindo, tá? Eu ia perguntar para o professor sobre outros projetos que aí começou, aí surgiu outra ideia. Poesia no ponto. Durante esse intercâmbio. Porque eu pensei assim, ó, eles estão produzindo poemas lá, eu vou pegar o poema deles e vou divulgar aqui. Os meus alunos estão produzindo aqui, eu mando, eles divulgam lá. Então, nós criamos o Poesia no Ponto. Eu tenho uma paixão muito grande. Hoje, ainda antes de vir para cá, eu alimentei 2 pontos. O que é o Poesia no Ponto? Ponto de ônibus, né? Eu coloco lá uma corda, um varal, e nesse varal eu penduro poemas. Aí o pessoal que depende de ônibus, eu sou apaixonado por ônibus, né? O pessoal que depende do ônibus vai ali no ponto, vai de repente ver ali, pode pegar, levar embora, né? Ler, se gostar, sei lá. A maioria estão levando, tá? E já está rolando há algum tempo. Inclusive, eu tive um sábado à tarde, o Jô que deu entrevista para ti aqui também, um parceiraço, ele e a mãe dele, a Denise, passamos o sábado a tarde inteira colocando varal nos pontos. Só que tem um pequeno problema. O interesse é que eles levassem o poema, mas eles acabavam levando a corda, o grampo. Aí, quando eu ia alimentar, não tinha mais nada, né? Então, alguns que permanecem ainda com o varal, eu estou alimentando. Agora, eu coloquei lá na passarela também um varal. E hoje Então, a ideia era essa. É assim, ó, poemas de lá e poemas dos meus alunos. Eu tenho parceria, inclusive, eu posso ler um poema? Sim, com certeza. Tá bem que a minha entrevista é bem informal, então eu vou ler, só para você ver o quão maravilhoso é o poema do Taylor, primeiro ano do ensino médio, lá do Will Silveira. Esse poema dele eu estou pendurando todos os dias, no ponto. Quando eu saio, eu penduro, tá? Só você. Dos lábios que me beijaram, dos braços que me abraçaram, já não lembro, nem sei. São tantas as que me amaram, são tantas as que eu amei, mas tu, que rude contraste, tu que jamais me beijaste, tu que jamais
abracei. Só tu nesta alma ficaste, de todas as que eu amei. Então, esse poema é do Taylor, né? E está lá no ponto de ônibus. E eu posso até, agora eu vou dizer, agradecer também, né? Que quem está imprimindo essa folha bonita, essa impressão, é o Laboratório de Direitos Humanos aqui da Unifeb. O professor Ricardo é um parceiraço. Ele só disse para mim assim, ó, manda no e-mail os poemas que eu já estou imprimindo. Então, aqui, apoio cultural do laboratório, e dá assim, uma identidade melhor para o projeto, né? Então, esse projeto nasceu também com esse intercâmbio que eu fiz com Caxias, né? Aí, quando, na entrevista da Graça Macedo, que ela falou que eles gostariam de conhecer Brusque e tal, eu acho que a última pergunta que o repórter fez para ela, assim, ó, ela disse que era de Santa Catarina, Brusque, esse professor já pensou em fazer com outros países? Eu pensei, acabei de pensar agora. Então eu sonho em fazer com um país de língua portuguesa na África. Eu já tentei, mas assim, eu não consegui até agora. Se alguém souber de alguma ideia, me ajude, né? Eu vejo a minha escola assim toda enfeitada com... Eu estava conversando com uma professora de São Tomé e Príncipe. Conversando com ela, eu pensei, eu já vi a minha escola toda enfeitada com as cores de São Tomé e Príncipe, as músicas de São Tomé e Príncipe, as poesias, os contos, eu já estava envolvido naquilo, eu pensei, e de repente eu acho que ela achou assim um pouco pesado para fazer isso, ela não conversou mais comigo, aí sumiu. Aí fiquei tão triste, mas ainda eu quero, eu vou perseguir, né, esse sonho de fazer com outro país e fazer com outras cidades também. Eu estou tentando já exaustivamente, né? Um professor lá, eu converso com eles, eu viajo, converso, mas nada ainda aconteceu, só com Caxias que deu certo. Mas eu vou perseguir outros e outras cidades, isso ajuda demais da conta, os meus alunos se envolvem, tá? Então esse é o projeto Poesia no Ponto. E dali também saiu, já vou emendar, nós colocamos um freezer lá no terminal. Tem um freezer para doação de livros. Isso já existe em todas as cidades, a gente coloca uma geladeira. Aí depois eu pensei, todo mundo coloca a geladeira, eu não vou colocar a geladeira, vou colocar um freezer. Aí conversei com o Maroma cedeu o freezer. Na época que o pessoal de publicidade e marketing fizeram a arte, né? O Rafael Zen ainda estava aqui, ele dividiu em 3 equipes e fizeram 3 propostas, e nós, era lá do Feliciano Pires também, da EJA, onde eu trabalho até hoje, escolhemos e o freezer está lá. Mais de 1.200 livros já foram colocados lá. E hoje de manhã eu fui lá alimentar. Eu ganhei uns livros infantis, eu pensei, eu vou botar esse livro no freezer. E a comunidade ajuda também, tá? Sempre que sai assim alguma coisa, uma matéria no jornal ou em blogs, alguma coisa, o pessoal vê e me liga, né? Tem uns livros aqui para doar. Aí então o freezer do saber, o Poesia no Ponto, surgiram praticamente desse intercâmbio com a cidade de Caxias. E outros projetos também, né, professor? Porque recentemente nós tivemos o Máscara com Poesia. Também. Em 2019, eu fiz a Meroli, ela tem um poema Origami. Aí eu lendo o poema dela, eu disse, gente, origami, eu vou fazer uma exposição de origami, né? Eu ajudo os alunos, coordenação motora, é muito bom fazer origami. Eu disse, eu vou levar essa proposta para a sala, eles vão fazer origami e vão colocar poesia no origami. 2019. Show, amei. Aí agora, na pandemia, né? Aí eu pensei, vamos fazer também com máscara, né? Já fizeram máscara com time de futebol, com obras de arte, já fizeram com mensagens motivacionais, eu disse, agora vou botar umas poesias a máscara também. Inclusive você esteve lá, e essa exposição tá seguindo, né? Ela já esteve aqui na Unifeb, ela já esteve na Casa de Cultura da Guabiruba, ela vai... Agora eu estou procurando lugares inusitados, né? E achei ela vai para a Policlínica. Olha que eu acho que já marquei, na terça-feira eu vou estar conversando com eles, né? E vai para a Policlínica, depois eu penso em colocar dentro de uma pizzaria, e depois eu penso em mandar para o Maranhão, para colocar no Maranhão também. Então,
divulgando o trabalho dos alunos, né? Então, a minha vida praticamente professor de língua portuguesa e literatura e encontrando algo. Assim, ó, porque o que acontece, Luana? O professor dá trabalho? Dá. Mas o que eu sempre presenciei na escola? O professor faz um trabalho com o aluno, que às vezes tem um trabalho maravilhoso, um trabalho de arte, um trabalho de literatura. Aí o que ele faz? Ele coloca no mural da escola. Ótimo! Mas eu acho muito pouco. Isso aqui não pode ficar. Fica aqui na escola 24 horas e vão pular o muro da escola e vão levar para fora. Então essa é a minha ideia, levar para fora, levar para outros estados, levar para outro país, se for possível. Então, eu tenho esse desejo de fazer isso e às vezes eu consigo. Às vezes não, porque a gente não consegue fazer tudo, né? Mas então esse é o meu envolvimento com a poesia e com a literatura, né? Aqui na instituição nós temos o Poesia Urbana, que também vem deixa eu te falar, me animou na época, eu acho que foi a primeira edição, eu participei. Quando eu vi que eu fui classificado, eu vibrava, né? Eu fui ao céu. Eu fui classificado no primeiro concurso de Poesia Urbana e fiquei tão animado. Eu até não gostei muito, assim, o meu poema né? Esse poema não é muito bom. No segundo ano, eu participei também. Eu pensei, gente, agora eu arrebento. Esse poema vai atingir o mundo inteiro, porque eu achei que ficou muito bom, né? Ele vai ser traduzido em outros idiomas. Isso aqui vai... Meu Deus, eu estava tão feliz e nem foi classificado. Acontece. Às vezes a gente produz alguma coisa, acha que ficou bom, né? Eu achei, mas eu não fui classificado, fiquei triste. Mas eu participo aqui. Agora eu não tive tempo, mas eu participei do conto. O meu conto está aqui no e-book. Tá? Então, eu participei de concurso lá em Augusto dos Anjos, em Leopoldina, já algumas vezes. Uma vez eu fui classificado, mas em 15º lugar, mas já fiquei feliz, né? Porque é o Brasil inteiro também, o mundo inteiro. Então, eu escrevo também, às vezes eu escrevo. Eu tenho alguns poemas meus que estão no ponto, às vezes eu escrevi aquele conto ali que foi, e às vezes, esse dia eu posso ter mais um pouquinho? Pode. Eu estava escrevendo porque assim, o professor pede para o aluno produzir. Mas eu também tenho que produzir. Não é fácil produzir. Não é fácil. É exigir do aluno que ele produza, mas eu sei a dificuldade de produzir. E às vezes eu produzo também. Às vezes eu levo uma crônica, eu boto um autor, um pseudônimo, para ele nem ver que é minha. Vão ler essa crônica, às vezes é minha, tá? Às vezes não é. Eu estava escrevendo um conto, sobre a ideia que nós tivemos na sala de aula. Estava escrevendo um conto sobre uma menina que começou a trabalhar de garçonete eu vou abreviar, numa pizzaria, né? E depois ela foi levada a gerente, porque era uma pessoa muito focada, muito dedicada, né? E ela queria incrementar as vendas e tal, e ela precisava criar um sabor de pizza. Aí eu levei para a sala de aula. Eu disse para meus alunos de ensino médio, vão ajudar a Karen aqui, ela precisa criar um sabor, alguma coisa assim, vendável, né? Que ela assumiu a gerência agora e tal. Eles levaram a sério. Aí eles fizeram ali, não sei quantos alunos que fizeram uma proposta para a Karen. Aí o que eu peguei? Eu levei numa pizzaria, todas aquelas folhas, eu disse, vocês fazem isso aqui para mim, escolhem a melhor. Aí eles escolheram a melhor, eu disse, agora você manda 2 pizzas para casa dessa menina aqui. Então fizemos essas brincadeiras, né, e ajuda. E outra coisa que eu fiz também interessante, nós estávamos trabalhando no Manuel de Barros. E coisas desinteressantes servem para poesia. Às vezes uma garrafa quebrada, um papel de bala, não tem importância nenhuma, mas para a poesia tem. Aí eu disse para os meus alunos, vocês vão fotografar coisas desimportantes. Vai pegar o celular, a hora que você vê uma coisa desimportante, você fotografa, que eu estou tendo uma ideia. Aí fizeram lá, os alunos fizeram 30, 40 fotos. O Jô me ajudou de novo, né? Eu disse, Jô, escolhe as 2 melhores. Aí ele escolheu as 2 melhores, foi publicada numa revista Nova Imagem, lá de Brasília. Foto dos meus 2 alunos, lá do Ivo Silveira, né? E é coisa desimportante que eles acharam. Isso é desimportante, mas para a poesia é importante. Então, assim, a minha relação é 24 horas por dia, quase, com literatura e poesia. O professor é um sonhador, né? Sonhador. Aí, o mundo também, ele
vai mudar e ele vai evoluir a partir da educação. Ah, né? só a partir da educação, né? Com certeza. Com certeza. Essa humanização, né, vem pela educação, pela literatura, pela arte, né? E se eu puder contribuir, estou fazendo alguma coisa assim, né, pequena, mas estou contribuindo. Agora, tu ia perguntar, eu quero falar da árvore. Dá tempo ainda? Sim, dá tempo de falar. Eu quero que o professor fale, então, sobre os seus projetos futuros e que também encerre o programa com uma poesia. Tá, então eu vou falar agora que foi... ele nasceu agora, no período da manhã. Na EJA, Educação de Jovens e Adultos, onde eu trabalho. Aí eu quero também agradecer sempre o pessoal, a direção da escola, né, que tem paciência, que dá apoio, que se envolve. Agora, eu conversei com a Mara e com a Dani. A Mara é a diretora, a Dani é a coordenadora da EJA, né? Eu estou tendo uma ideia. Lá na Praça do Maluche, eu moro ali perto, ali tem uma árvore e eu queria aquela árvore para mim. Nós vamos fazer aquela árvore, a árvore da poesia. Aí elas toparam, né? Nós estamos juntos. Aí hoje de manhã eu entrei em contato com a Zane, que é superintendente da cultura. Eu disse, Zane, tu tens que arrumar essa árvore para mim. Ah, resposta rápida. Eu acho que 30 minutos depois ela já mandou, a árvore é tua, né? Só vamos marcar o dia que nós vamos fazer o lançamento. Então aquela árvore vai ser a árvore da poesia. Nós vamos pendurar poesia naquela árvore. E a poesia praticamente, eu gostaria que fosse dos meus alunos, mas às vezes não tem tanta produção, mas eu achei um poema legal, a gente imprime e coloca lá. E o pessoal que vai ali, que frequenta a praça, né, ele pode ir lá colher, né, e reza a lenda que isso dá muita sorte, porque aquela árvore, o fruto da árvore vai ser poesia, ela não produz outro fruto, né, a não ser para os pássaros, e para os humanos, ali ela vai produzir poesia. Então, quem saborear um poema daquele vai ser muito feliz. Então, nós vamos fazer o lançamento, eu acho que na Semana da Árvore, talvez, né? E esse é o meu mais novo projeto. Tem outros, né? Mas outro dia eu falo de outros, são maiores, né? De um nível maior, mas sempre envolvido, sempre saindo alguma ideia. Às vezes a ideia vem, às vezes ela não vem. Aí, quando eu menos espero, ela também não vem. Aí você tem que ficar buscando, né? E assim, poesia é minha vida, né? E então, tu quer que eu termine com um poema? Eu teria o prazer, né, de ler um poema. Antigamente eu decorava, né? Com essa idade, não decora nem o nome do poema. Às vezes eu consigo, porque o importante para mim é o autor também, né? Praticamente esse aqui é um sacerdote. Você vai lembrar dele agora, é um sacerdote da poesia, Pablo Neruda, né? Meu sonho é ir lá no Chile visitar a casa dele. Eu não consegui ainda, mas quem sabe um dia lá irei. Então, eu vou ler um soneto de Pablo Neruda. Não te quero, senão porque te quero. E de querer-te a não querer-te chego. E de esperar-te quando não te espero, passa o meu coração do frio ao fogo. Quero-te só porque a ti te quero. Odeio-te sem fim e odiando te rogo. E a medida do meu amor viajante é não te ver e amar-te como um cego. Talvez consumirá a luz de janeiro, seu raio cruel, meu coração inteiro, roubando-me a chave do sossego. Nesta história, só eu morro. E morrerei de amor porque te quero amor a sangue e fogo. Pablo Neruda. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por essa oportunidade, por divulgar o trabalho das escolas, dos meus alunos. Eu acho que isso vai dar visibilidade também para todos, né? Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço.
Muito obrigado. Nós estivemos aqui com o professor Alcino Miller. Com certeza nós ainda temos muito para conversar sobre cultura, literatura e arte. Dia 24 de agosto é o Dia dos Artistas. Nesse dia estão de parabéns todos aqueles que se expressam através da arte e que cultivam o sentimento do belo. A data também tem o objetivo de agradecer a todos aqueles que muitas vezes sacrificam parte de suas vidas para fazer o outro fugir de sua realidade e sonhar. Parabéns! Este semestre, os calouros de publicidade e propaganda foram convidados a pensar, pesquisar, criar, gravar e editar um vídeo sobre arte e cultura. O vídeo de hoje é dos acadêmicos Iago Schmidt, Ludmila Martinelli e Jennifer Chiram. Eles vão falar sobre o processo de mumificação na arte egípcia. Vamos conferir? Olá pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje trouxemos um tema muito interessante para vocês. Processo de mumificação no Egito. O que era? Qual a sua finalidade? Como a arte está relacionada? Confira hoje, no Rede História. Após a morte, os egípcios buscavam garantir a sua existência realizando a mumificação, ou seja, a preservação do corpo físico. O processo ocorria em uma construção próxima ao rio Nilo, conhecida como Casa dos Mortos. Lá ficavam os sacerdotes responsáveis por todas as etapas do processo da mumificação, sendo que este era visto como um rito religioso. Caraca! Introdução ao parte 2. Para os egípcios, a morte seria passageira e a vida retornaria ao corpo. Porém, o retorno à vida aconteceria somente se o corpo do moribundo fosse conservado. O processo baseava-se na retirada dos principais órgãos e dificultava sua decomposição. Os corpos eram colocados em sarcófagos de pedra e envoltos por faixas de algodão ou linho. Após o processo ser concluído, são chamados de múmias. O processo da mumificação durava cerca de 70 dias. Identificando a arte na mumificação. Tampa de múmia egípcia e seu sarcófago em madeira. Ele tinha a função de ajudar a preservar e proteger o corpo. Mesmo que o corpo apodrecesse, o sarcófago teria de ser substituído. Sarcófago e caixão, ainda que possam ser compreendidos diferentes, têm ambos a mesma função: guardar e proteger os corpos dos defuntos. Em termos de forma e decoração, tanto os sarcófagos como caixões possuem o mesmo repertório iconográfico e estilístico, pelo que qualquer distinção poderá ser sempre meramente artificial e confusa. A palavra sarcófago vem do grego, significando comedor de carne, no sentido de que se tratava de um caixão com a função de proteger a múmia nele colocada. Escultura nos objetos funerários. A escultura egípcia estava intimamente ligada à produção de objetos funerários, dos quais se destacava a imagem do defunto, representando idealmente o morto. Essas imagens serviam para substituir o corpo mumificado. Em caso de degradação, a necessária identificação da pessoa era segurada pelo cuidado colocado na individualização do rosto e pela inscrição do seu nome no pedestal. Os mais antigos túmulos construídos por este povo, designados por mastabas, possuíam uma estrutura muito simples, constituída por dois elementos principais: um pequeno edifício prismático baixo, construído em tijolo ou pedra, e um espaço funerário soterrado, ao qual se acedia por um poço central. Durante o período antigo, a forma do túmulo se desenvolvia, se transformando nas gigantescas construções em forma piramidal, que se tornaram um símbolo da própria civilização. Pintura nos túmulos egípcios. Executada sobre as paredes das câmaras funerárias, a pintura se desenvolveu com grande unidade estilística. Ao longo de toda a civilização, caracterizava-se pelo sentido narrativo e descritivo, pelo valor simbólico e hierárquico, das formas e da cor, pela estilização dos objetos e do corpo humano. Mumificação de animais. Os egípcios mumificaram gatos, ibis, falcões, cobras, crocodilos e cães, todos considerados sagrados na cultura da região. Esses animais eram enterrados com o seu dono, ou serviam como alimento na vida após a morte.
Porém, as múmias de animais mais comuns podiam ser compradas pelos visitantes dos templos como oferendas aos deuses. Os primeiros pesquisadores modernos, especializados no Egito Antigo no século XIX, tinham por costume desenrolar as múmias e realizar autópsias nos cadáveres, mortos há milhares de anos. Além de profundamente desrespeitoso com a cultura local, o método destruiu um artefato arqueológico inestimável. Por isso, cientistas atuais preferem o uso de tecnologias menos invasivas, como ressonâncias magnéticas ou raio-x, para examinar o interior dos corpos mumificados. Quéopes, Khéphren e Miferinos. Nestas pirâmides, a câmara funerária era escavada no centro do volume e tinha acesso por um longo corredor. São exemplos de tipologia funerária, já que constituem a arquitetura do Antigo Império, formando um complexo constituído por essas 3 pirâmides. Pessoal, por hoje seria isso. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Este foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo Unicultura. Um abraço! Esta é a TV Uni, a televisão do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb.